Audioblog. Você já ouviu falar de Sartre? Já sentiu vontade de ser como Madre Teresa ou como Gandhi, largar tudo, simplesmente ir e servir as pessoas? Você se questiona do porquê nossa cidade não tem muitos espaços de convivência? Você já percebeu que não existe muita lógica no nosso cotidiano? Trabalhamos muito, mas nem sempre nos sentimos satisfeitos? Sim, o Audioblog está entrando no ar e você é o nosso convidado para este espaço de convivência virtual. Entre, tome um chá, vamos conversar, fique à vontade. Audioblog. Vamos falar um pouquinho sobre mulheres e dinheiro. A Letícia deu uma matéria muito interessante na época agora dessa semana, da semana passada, que fala sobre o mito da felicidade, em que um estudo recente dos Estados Unidos mostrou que 75% das mulheres vão ficar viúvas até os 56 anos e 90% de todas as mulheres vão ser responsáveis pelo seu próprio sustento em algum momento da vida, ou por viuvez, por divórcio, ou por nunca ter se casado. A pesquisa mostrou também que as mulheres perdem, após o divórcio, 27% do seu padrão de vida, quase a metade, né? Quase 30%, só quase a metade. Então, quer dizer, mulher tem que administrar bem o seu dinheiro. Aqui no Audioblog, 75% das mulheres vão ficar vivas até os 56 anos e 90% de todas as mulheres vão ser responsáveis pelo seu próprio sustento no momento da vida. Então as mulheres precisam sim cuidar da sua economia. Faz parte do instinto das mulheres cuidar dos outros e esquecer de si, mas esse deixou de ser o modelo correto, já que a mulher precisa ser independente. Quem que escreveu isso na reportagem ali? Foi uma economista? É uma economista, autora de um livro que fala de finanças para mulheres. Vamos achar o nome dela aí. Por isso, cada vez mais as mulheres precisam saber cuidar de si, entender de finanças e agir em seu próprio interesse financeiro. Norma City, muito autora bem. de livro de finanças para mulheres, revela os principais erros e virtudes delas com o dinheiro. Um grande erro que as mulheres cometem é comprar joias e achar que estão fazendo investimentos, mas elas também acertam. As mulheres são mais cuidadosas e pesquisam mais antes de fazer um investimento. O resultado é que os investimentos delas costumam ser melhores do que os investimentos dos homens. Mas por que é difícil ver as mulheres investindo em ações? Primeiro, porque elas precisam poupar mais antes de investir. Elas são muito tímidas nos investimentos. Para investir em ações é preciso ser mais ousado, mais arrojado. Como a mulher muitas vezes é pé no chão, ela tem mais medo de investir. Elas têm dificuldade de lidar com a perda, são mais emocionais, mais passionais. O homem consegue ser mais frio, por isso que é mais difícil as mulheres investirem em ações. E elas são cuidadosas demais, querem saber todos os detalhes, mas nem sempre isso é possível. E para você investir em ações, você tem que ter uma certa tarimba, você tem que ser visionário, tem que ter tarimba, tem que ter know-how, tem que aceitar risco, tem que ser visionário e conseguir enxergar além. E geralmente, interessante, né, que os homens têm isso, por isso que os homens utilizam muito a sua vitamina A para poder enxergar no escuro por causa do seu senso de caça. Os homens conseguem enxergar mais longe, eles enxergam melhor no escuro. Né? A mulher já tem um outro tipo de manejo. Eles têm senso espacial também. A lateralidade. E isso na psique da mulher e do homem também faz essa variação. A mulher precisa ela precisa de algo mais projetado. O homem consegue ver mais além, mais adiante, de uma forma mais virtual também. Então, eu estava aqui fazendo umas anotações. Nós temos que entender o mercado de trabalho, como se posiciona e como ele trata a questão de gênero, né? A questão de homem e mulher. Historicamente, o mercado de trabalho ele acaba valorizando o homem até pela continuidade da função que o homem vem exercendo e a mulher vem entrando agora no mercado de trabalho. Isso vai fazer com que, na família, o homem sempre tenha uma renda mensal maior do que a mulher. Não estou falando aqui que são todos, é uma média, não é caso a caso. E isso vai fazer com que a mulher ela acabe sempre sendo a segunda parte financeira da família. Por causa dessa questão do mercado de trabalho. Mas com a emancipação das mulheres a coisa vem mudando de cenário, vem mudando, porque a distinção era muito grande. Antes só o homem trabalhava, a mulher ficava em casa, não trazia renda para a estrutura familiar, é apenas o homem. E isso vai mudando ao longo dos tempos, principalmente a partir da década de 70 aqui no Brasil. Mas numa cidade como Joinville, ainda nós percebemos muito forte a dependência da mulher. A dependência da mulher e até como cultura. Você está satisfeito com o que tem visto e ouvido nos meios de comunicação? Será que o jornalismo morreu? Sucumbiu diante do capitalismo? O que você acha da guerra desmedida pela audiência? O jornalista Marco Aurélio Braga diz o que é de fato o jornalismo no Audioblog.
Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo lançou uma nota repudiando um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados que criminaliza jornalistas por divulgar dados sigilosos. Os corruptos agradecem. Esse projeto foi apresentado por Sandro Mabel, do PR de Goiás. Dono da fábrica de biscoitos Mabel. Exatamente. E ele apresentou esse texto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara agora no dia 31 de maio, e a ideia inicial é criminalizar jornalista pela publicação de qualquer tipo de documento público sigiloso. Esse relator desse projeto é o Maurício Leza, também do PR, só que de Alagoas, que restringiu aí a lei a informações relacionadas a apurações criminais. Muito bem, vou falar um assunto aqui que muito me chama a atenção. Agora, até lembrando do PR, o PR é o mesmo partido do ex-deputado aqui de Santa Catarina que foi preso por crimes sexuais, o Nelson Guettin, o escândalo em Santa Catarina desse deputado aí que fazia orgias e tem acusações até de estupro em menores de idade, adolescentes de 16, 17 anos. Gente. É do mesmo partido dessa gente aqui que não quer ver. E só fazendo uma soma, Marco, que não quer ver o público se tornando e revelado. Só fazendo uma soma, o PR, ele trocou ele se fundiu com o Prona, porque o PL, que é a base do PR, era um dos principais partidos envolvidos no Mensalão e no Mensalinho, aquele 2005-2006. E eu quero lembrar para os nossos ouvintes, o pessoal que escuta o audioblog, que acompanha meu trabalho, que essa questão de dados sigilosos é justamente para proteger político bandido, político corrupto e político picareta, porque o sigilo da informação, quem tem que guardar esse sigilo é quem tem posse do sigilo. Por exemplo, uma grande bobagem, os advogados vão ficar bravos comigo, mas eu bato de frente com eles nessa questão. Segredo de justiça. Ora, já tem até decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que o segredo de justiça é da justiça. Se a justiça não tem capacidade de guardar o segredo dela, o jornalista, se considerar que aquela informação é de interesse público, é de interesse da sociedade brasileira e da sociedade, da sua cidade, enfim, o jornalista tem por obrigação divulgar. Então não venha com essa balela de querer ameaçar, não, que isso é segredo de justiça, não vai ser revelado. E você pode ter problemas na justiça. Não vai ter problemas porcaria nenhuma. Advogados aí tentam contar uma lorota para jornalista que às vezes não sabe do que se trata, porque alguns jornalistas não conhecem, infelizmente, a legislação, se recuam e aí são ameaçados, inclusive, por advogados, principalmente desses políticos corruptos. Então, o que eu quero passar é o seguinte: essa lei que criminaliza jornalistas por divulgar dados sigilosos é um dos maiores absurdos, é mais uma lei da mordaça para calar a imprensa séria nesse país, imprensa que faz o trabalho de denúncia. Tem que denunciar aquilo desse que não denúncia. A cidade e seus espaços, conflitos e soluções. É hora de falar e viver Joinville, com o sociólogo Charles Henrique. A Prefeitura lançou no dia de ontem o caderno Joinville Cidade em Dados do biênio 2010-2011. Por que estou trazendo aqui uma notícia de um lançamento do caderno? É porque muitas das coisas que nós falamos sobre Joinville, muitos dos estudos que acontecem sobre Joinville, sobre a região, são baseados em dados. Então, quem quiser ter uma fonte confiável de dados, o IPUJ lançou ontem o caderno Joinville Cidade em Dados, que tem 8 capítulos, que vai falar sobre os principais elementos característicos de Joinville, localização geográfica, reconstituição da história, a estruturação territorial, meio ambiente, clima, relevo, flora, planejamento urbano, evolução demográfica, serviços de infraestrutura. Então é o retrato de Joinville, o próprio nome já diz, né? Cidade em Dados. E eu também queria agradecer, porque como você falou anteriormente, eu também trabalhei na prefeitura e eu fui uma das primeiras pessoas que trabalhou nesse caderno 2010-2011. Então eu fico contente que a sociedade joinvilense pode ter um pouquinho do meu trabalho também para desfrutar. Charles, e como a população pode ter acesso a esses dados? Então, entrando no site do IPUJ, já está no ar, é www.ipuj.sc.gov.br. Lá vai ter o link pesquisa, já vai ter cidade em dados, você baixa o arquivo, é pequeno, cabe até naqueles disquetes antigos, é bem pequeno o arquivo. Então eu só quero aqui ressaltar, enquanto os dados do censo 2010 do IBGE, que são aqueles dados completíssimos, ainda não chegam,
o caderno Joinville Cidade em Dados é uma ótima fonte de pesquisa e para entender um pouquinho da cidade na qual nós vivemos. Que tal aquela sala escura, uma pipoquinha, aquele filmezinho pra assistir com a pessoa que você gosta? Ou pra assistir sozinho, afinal todo bom cinéfilo gosta de assistir filme. O Audioblog indica um filme pra você e o seu endereço é @.com, a sua locadora onde a diversão está em alta definição, e @.com fica ali no Giaces. Então, Ana, hoje eu trouxe uma animação. As bicicletas de Belleville, que eu comentei essa semana sobre as Pupini Sisters, né, que foram. E é um desenho feito para adulto também, de 2003, é francês, né? E o gênero é animação. Ele é um filme diferente, com poucas falas, que na verdade quase nenhuma fala. Então, tu define mais todo, interpretativo. tu define o filme inteiro com a interpretação, assim. Basicamente conta Quase a história. como um cinema mudo. Isso, conta a história de uma velhinha que ela é portuguesa e ela sempre tentou trazer alegria pro netinho dela, o rechonchudo gordinho. E ela dava cachorro, dava tudo, e o menino sempre estava triste. E ela comprou uma bicicleta. E ele começou a ficar feliz da vida, andando por tudo. E ele se tornou um grande ciclista, né? Aí acontece uma corrida e desenrola toda a história. Bem, bem bonita, assim, bem legal o desenho. Hoje a dica da Ariadne, então, é Mike Snow Animal. Isso. Quem é o Mike Snow, Ariadne? Na verdade é um trio, né? O nome é Mike, mas é um trio. É uma banda indie formada em 2007. A definição deles seria eles conseguem passar a impressão de estarmos no ponto mais alto de um passeio de uma roda gigante. Você tem uma vista estonteante, porém logo ali embaixo está o chão, repleto de letras e músicas, que podem descrever o holocausto se quiserem, ou então uma felicidade instantânea. É uma banda que ela consegue se expressar de forma divertida, letras que não são divertidas, assim, ele consegue colocar vários pontos, mas com uma música agitada. Europeia? É europeia. Muito bem, o que você tem de dica aí de Então, surpresa? pra quem gosta de bandas alternativas e tudo mais, é o Planeta Terra, que é o festival do Portal Terra, né? Vai começar a vender os ingressos quarta-feira, dia 8. Dia 8. Dia 8. Planeta Terra, isso, portal do Terra. Isso, terra. já estão confirmadas as bandas de The Strokes, The Vaccines, Peter, Bjorn e John e outras bandas brasileiras que eles estão confirmadas. A Ana tava curtindo esses dias a Muse. Muito bem, vamos ouvir mais. A Muse é muito bom. Eu vi um clipe do Muse muito louco. Vamos ouvir mais um pouco de Mike Snow. In your eyes I see the eyes of somebody who could be strong. Tell me if I'm wrong, and now I'm pulling your disguise up. Are you free or are you tied up? I change shapes just to hide in this place, but I'm still an animal. Nobody knows it but me when I slip, yeah I slip. Você ouviu Audioblog, um programa que é a trilha sonora do pensamento. Uma hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Audioblog.